Rugidos ecoam pela savana. Pássaros voando pelo céu e felinos lutando para manter seu domínio. É a vida selvagem em sua melhor forma. As hienas estão em fúria, os suricatos estão se escondendo e os veados estão correndo. O vento agita a juba do rei do deserto no meio da planície. O sol escaldante transforma a areia em chamas, e à noite, o frio chega até os ossos. Somente os mais aptos sobreviverão. Neste lugar inóspito, a vida selvagem escreve uma nova história todos os dias. Este é o deserto do Kalahari, um reino de areia no sul da África. O Kalahari abrange uma região de mais de 930 mil quilômetros quadrados, entre as fronteiras de Botsuana, Namíbia e África do Sul. Com uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, o Kalahari é 4 vezes maior que o Reino Unido. Kalahari significa lugar sem água nas línguas nativas locais. Por isso, é fácil ter uma ideia do terreno e do clima deste canto do mundo. Durante os dias de verão, o sol bate forte no vasto Kalahari, elevando as temperaturas a 46 graus Celsius, criando um verdadeiro inferno na Terra, onde a água, mais do que um recurso vital, é um privilégio. Embora o Kalahari seja conhecido mundialmente como uma região completamente árida e desértica, existem 2 problemas. O primeiro é que se trata, na verdade, de um semideserto. Apesar da escassez de chuvas, lugares como o Saara ou o Atacama são mais secos. Essas chuvas anuais, que ocorrem principalmente como tempestades durante o verão, não significam de forma alguma que haja mais água disponível na superfície, pois, tão rapidamente quanto o líquido vital cai do céu, ele é absorvido pelas areias infinitas. O segundo problema com a crença em um Kalahari desolado e desértico é que, apesar de todas as probabilidades, ele abriga alguns dos animais selvagens mais ricos e fascinantes do planeta. Esta planície abriga mais de 400 espécies de pássaros, 92 espécies de répteis, 31 espécies de anfíbios e 85 espécies diferentes de mamíferos, de pequenos ratos sibilantes a ferozes aves de rapina e felinos colossais. A vida selvagem apresenta uma variedade infinita de criaturas nesta desafiadora região subtropical, cada uma travando sua própria batalha pessoal pela sobrevivência. Mas o reino animal não é o único a enfrentar as adversidades da vida nesta savana arenosa. A vida vegetal também consegue fazer parte deste ecossistema surpreendentemente rico. A vegetação nativa do Kalahari inclui acácias, espinhos de camelo, árvores pastor e vários tipos de gramíneas e ervas. A mãe natureza, a criadora, ou quem quer que tenha sido o arquiteto do monumental Kalahari, teve alguma misericórdia. E em meio às planícies áridas, há um poderoso afluente, o rio Okavango. Este deságua diretamente no deserto e é uma fonte de água relativamente constante. Há também algumas zonas úmidas sazonais, que durante a curta estação chuvosa, que dura no máximo 4 meses, atraem muitos sedentos moradores da vida selvagem do Kalahari. Essas áreas úmidas são um presente de água viva para espécies que passaram longos períodos sem nada além da lembrança desse líquido vital. Mas a natureza não é tão generosa no Kalahari. Enquanto muitas espécies vêm em busca de um gole revigorante, outras comparecem ao evento com foco no prato principal do jantar. Entre os predadores que ficam à espreita e veem as áreas úmidas como a armadilha perfeita para suas presas, está ninguém menos que o animal terrestre mais rápido do planeta. Entre os predadores que ficam à espreita e veem as áreas úmidas como a armadilha perfeita para suas presas, está ninguém menos que o animal terrestre mais rápido do planeta. A cheetah. Com um corpo menos robusto que o resto dos grandes felinos,
e uma pelagem curta, o que o torna mais aerodinâmico, de cor amarela com milhares de manchas pretas para se camuflar nas pastagens. A chita é o predador perfeito em um lugar como o Kalahari. Apesar de ter sido dotado pela evolução de habilidades físicas incomparáveis, o guepardo prova ser muito mais do que apenas um animal selvagem quando se trata de caça. Em uma região do planeta onde os recursos são limitados, como o Kalahari, é importante não se esgotar perseguindo presas por toda parte. Por isso, este felino planeja cuidadosamente cada ataque. Os raríssimos pântanos da planície seca do Kalahari são lugares ideais para procurar uma boa porção de carne que manterá este felino, que pesa até 75 quilos, bem nutrido. Desesperadas pela sede, as gazelas, as presas favoritas da chita, não percebem por um segundo sua posição comprometida na cadeia alimentar e, com sua visão aguçada, caem na mira da chita. A estratégia de caça do felino é simples, mas eficaz. Como um bom velocista, o guepardo não costuma correr distâncias muito longas. Na verdade, as distâncias que ele normalmente percorre para perseguir suas presas não passam de 200 metros. Portanto, é necessário planejar cuidadosamente quando usar essa explosão de velocidade. A chita sempre tenta se aproximar de sua presa o mais furtivamente possível, a aproximadamente 60 ou 70 metros de distância. Em posição semi-agachada, com a cabeça abaixo dos ombros, a chita tenta aproveitar a vegetação para se manter escondida. Percebendo a oportunidade, o felino dispara em uma corrida alucinante, acelerando de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, diretamente em direção à presa, que foge aterrorizada para não fazer parte do cardápio desse imponente predador do Kalahari. As perseguições geralmente não duram mais de 1 minuto e terminam quando a chita varre a presa com a pata, fazendo-a cair em alta velocidade, muitas vezes quebrando membros. Esse ataque das chitas é diferente do de outros grandes felinos, pois por serem mais leves, elas não conseguem derrubar seus alvos com uma única mordida. Infelizmente para esses felinos, mas felizmente para a maioria das espécies herbívoras do Kalahari, a taxa de sucesso de caça das chitas mal ultrapassa 40%, o que as torna bastante ineficientes. Quando uma perseguição dura mais de 1 minuto, correndo em velocidades tão altas, o guepardo acumula excesso de calor corporal, atingindo temperaturas de até 41 graus Celsius. No Kalahari, que não é exatamente um dos lugares mais frios do planeta, uma caçada fracassada e um calor excessivo podem ser exaustivos. Além de terem que colocar comida na mesa, as chitas, em um dia rotineiro na imensidão do Kalahari, se dedicam a proteger seus territórios de invasores de sua própria espécie. Embora seja verdade que os machos às vezes formam coligações para estabelecer grandes territórios sob seu domínio, a grande maioria das chitas do Kalahari vive sozinha. E eles não reagirão de forma nada amigável se outro felino tentar tomar o que lhes pertence, embora essas brigas raramente terminem com ferimentos significativos ou a morte de um felino. A chita é uma daquelas espécies que quebra o silêncio da infinita planície do Kalahari com seu amplo repertório de sons. Este felino tem basicamente uma vocalização para cada situação. Por exemplo, emite um chilrear semelhante ao de alguns pássaros quando está excitado, ou tosse e rosna quando está ansioso por ter que lutar contra um predador. É claro que os sons favoritos da chita são os ronronados e uivos que emite antes de acasalar com uma fêmea fértil. Durante 3 dias, os felinos não perdem tempo, copulando até 5 vezes por dia com o objetivo de trazer novos filhotes para o Kalahari, que deve enfrentar todos os desafios que seus pais superaram na natureza. Enquanto as chitas aproveitam a temporada de acasalamento nas áreas verdes do deserto do Kalahari, outra espécie também se diverte, mas devorando grama nutritiva,
O GNU azul. Medindo até 215 centímetros de comprimento e pesando mais de 150 quilos, o GNU demonstra que a vida selvagem no Kalahari se apresenta em diversas formas. Enquanto a chita prefere passar os dias sozinha, vagando pelas planícies, o GNU é um animal gregário que prospera em companhia. Os GNUs costumam formar grupos que variam de uma dúzia a centenas. Embora seus chifres impressionantes e constituição robusta os façam parecer bovinos, os GNUs são, na verdade, parentes dos antílopes. Ao contrário da maioria das espécies com chifres, as fêmeas dos GNUs também possuem galhadas. Entretanto, elas não atingiram igualdade absoluta com os machos, já que, enquanto estes chegam a 80 centímetros, os chifres das fêmeas costumam chegar a 40. Ao ouvir falar de uma fera com chifres que pesa até 200 quilos e vive em um dos lugares mais inóspitos do planeta, pode-se pensar que o GNU é um animal agressivo, em constante conflito. Mas a verdade é que este habitante do Kalahari é bastante pacífico. Quando você não é particularmente conflituoso, mas vive em um lugar tão selvagem quanto o deserto do Kalahari, precisa tomar medidas se não quiser virar o jantar de alguém. Como presas altamente desejáveis como os GNUs, alvo de inúmeros predadores, eles sempre optam por se manter em grupos de vários indivíduos. Para os GNUs, a união faz a força. Quando detectam que um membro do grupo está na mira de um predador, os GNUs geralmente se movem rapidamente, organizando-se em uma estrutura radial e colocando os membros mais fracos no centro para a proteção. A arma favorita dos GNUs como dissuasor contra predadores não poderia ser outra senão seu assustador par de chifres afiados. Além disso, um recurso útil para aqueles momentos em que um leão ou uma chita querem fazer de um membro do grupo sua refeição é usar seus grandes cascos para dar chutes poderosos. Só de imaginar um GNU dando coices em direção às suas cabeças faz com que os principais predadores do Kalahari pensem duas vezes antes de mexer com os formidáveis machos adultos, preferindo atacar os doentes e os mais jovens, que ainda não estão sincronizados com o grupo. Para aprimorar suas defesas contra predadores, os GNUs costumam se cercar de zebras como sentinelas pessoais. Quando um predador como a voraz chita se aproxima de um rebanho onde GNUs e zebras se reúnem, esses animais listrados costumam soar o alerta, fazendo com que todas as presas em potencial fujam. Com tantos alvos em movimento e o perigo de serem abalroados ou chutados, o grupo geralmente sai ileso e pode continuar sua rotina pacífica na planície do Kalahari. Depois de escapar de predadores famintos, os GNUs precisam se alimentar bem para se manterem fortes. Quando um lugar tão hostil como o Kalahari oferece comida, é melhor aproveitar, pois nunca se sabe quanto tempo ela pode durar. A dieta dos GNUs consiste principalmente de gramíneas e folhas de arbustos e árvores. O pastoreio com zebras também as beneficia durante a alimentação, já que as zebras tendem a comer as gramíneas menos nutritivas, deixando as melhores gramíneas disponíveis para os GNUs. Assim, além de serem bons cães de guarda, as zebras servem como jardineiras para os GNUs. Quando o sol implacável do Kalahari finalmente se põe, os GNUs não podem cometer o pecado de acreditar que seu dia nas planícies selvagens acabou. Muitos predadores considerariam um GNU meio adormecido como um suculento lanche noturno. Os GNUs estão bem cientes disso e já tomaram medidas para lidar com a situação. Grupos designam alguns indivíduos para vigiar o perímetro, enquanto os demais descansam. Se tudo correr bem, a manada estará completa quando o Kalahari amanhecer novamente. Muitas vezes, durante seus dias agitados nas planícies do Kalahari, as zebras não são as únicas companheiras dos GNUs.
Do alto, o abutre de dorso branco africano costuma observar esses rebanhos de perto, chegando a segui-los por dias a fio, apenas esperando que um deles sucumba às duras condições de vida, ou que um predador faça o trabalho sujo por ele. O abutre de dorso branco é um habitante imponente dos céus do Kalahari. Como o próprio nome sugere, sua característica distintiva é o dorso esbranquiçado que se destaca em meio à plumagem escura. Pode pesar até 7 quilos e medir 225 centímetros de envergadura. Com essas dimensões impressionantes, é fácil pensar neste abutre como um caçador nato, a ruína de centenas de aves e mamíferos. No entanto, o abutre de dorso branco prefere se alimentar o mínimo possível e, em vez disso, se alimenta do trabalho dos outros, usando seu comportamento 100% necrófago. Como os gnus enfrentam inúmeras ameaças, mesmo em seus dias mais tranquilos, no Kalahari, para o abutre de dorso branco, seguir esses antílopes é uma refeição garantida. Quando seu desejo é finalmente atendido e uma presa cruza o submundo, bandos de abutres pousam perto da carcaça e, com a ajuda de seus bicos afiados e garras úteis, as aves dão início ao banquete. Embora os abutres prefiram não deixar nada além dos ossos de suas presas, já que as condições do Kalahari exigem que eles aproveitem ao máximo essas dádivas da vida selvagem, seus bicos não são totalmente adaptados para rasgar tecidos duros. Então, eles têm que se contentar em comer apenas partes moles, como vísceras nutritivas. Embora os gnus sejam uma fonte de alimento bastante sustentável para os abutres, quando os rebanhos passam dias sem presas, eles não têm problema em buscar outras opções nas planícies para satisfazer seu apetite. Essa expansão do cardápio inclui cabras, javalis, gazelas, avestruzes e praticamente qualquer coisa que morra e tenha carne no Kalahari. Assim como o gnu, o abutre de dorso branco também acredita firmemente que a união faz a força. Quando se é uma ave voraz no meio de um imenso semideserto, com presas escassas, é preciso trabalhar em equipe se não se quiser passar por dificuldades. Os abutres são considerados aves sociais, ajudando-se mutuamente com seus semelhantes, na tarefa de detectar presas em potencial. Quando um membro do bando localiza uma fonte de alimento, ele sobrevoa a presa como um sinal para as outras aves famintas. Esse esforço coletivo garante que os abutres de dorso branco sejam quase sempre os primeiros necrófagos a chegar às carcaças, garantindo que recebam a melhor refeição. O eficiente trabalho de limpeza dos abutres de dorso branco lhes rendeu uma reputação indesejada no Kalahari, já que sua presença perto de bandos frequentemente sinaliza a aproximação da morte. No entanto, o ecossistema deveria ser um pouco mais generoso com esses abutres incompreendidos. Intencionalmente ou não, ao descartar rapidamente as carcaças dos animais, os abutres impedem sua decomposição e a disseminação de suas bactérias no meio ambiente. Para um bando faminto de abutres de dorso branco, uma presa de 50 quilos representa uma refeição que eles devorarão em apenas 3 minutos. Da mesma forma, sua chegada rápida às cenas de crimes envolvendo animais e sua capacidade de limpar quase tudo evitam o que poderiam ser confrontos sangrentos entre outros necrófagos. Quando hienas e chacais chegam para se juntar ao banquete, geralmente só restam lembranças do que antes era um banquete fantástico. Então não há presas para serem motivo de discórdia. Após uma refeição farta, os abutres de dorso branco relaxam um pouco, empoleirados nos galhos das árvores isoladas do Kalahari. E, como se zombassem dos outros animais que não puderam participar do banquete, abrem as asas, de frente para o sol. Enquanto os abutres de dorso branco trabalham juntos lá de cima para garantir que o pão chegue à mesa, pequenos mamíferos fazem o mesmo, mas desta vez no subsolo. Na árida savana do Kalahari,
exatamente onde se imagina que a vida selvagem não teria a menor chance de sobreviver. Os suricatos construíram um complexo de tocas verdadeiramente impressionante. Se você fosse contar os animais mais ferozes e agressivos do deserto do Kalahari, uma coisa é certa: os suricatos não existiriam. Pesando em média 700 gramas e medindo no máximo 35 centímetros de altura, a natureza não deu ao suricato a opção de ser um violento senhor da guerra das planícies. Então, optou por criar uma organização social altamente estruturada, na qual cada suricato desempenha um papel e consegue sobreviver em seu pequeno canto do deserto. Embora a evolução não tenha sido generosa em negar ao suricato seu tamanho feroz e sua mordida poderosa, ela lhe deu uma ferramenta muito útil para um lugar como o deserto do Kalahari: suas garras afiadas. É claro que um suricato minúsculo com garras de no máximo 5 centímetros só pode causar danos limitados. Sua verdadeira utilidade é na construção civil. Se os abutres de dorso branco são os limpadores profissionais do Kalahari, os suricatos são os empreiteiros mais famosos. As garras dos suricatos são perfeitas para cavar a areia infinita dos campos e construir um lar seguro para todo o clã. Sem a violência como opção para se protegerem dos inúmeros predadores que habitam o Kalahari, os suricatos criaram um sistema de segurança bastante elaborado. Todos os dias, ao saírem de sua toca segura, designam uma sentinela, que deve encontrar uma colina alta para cumprir sua missão. Essa sentinela tem a importantíssima tarefa de anunciar a presença de predadores ao restante do clã. Com um latido característico, o código vermelho é ativado, sinalizando a todos os membros do grupo que busquem abrigo. Principalmente quando falcões e águias voam alto no céu, a vontade de retornar às suas tocas é desesperadora para evitar se tornar um lanche para esses intrusos. Mas estamos no biodiverso Kalahari, o que significa que os perigos não vêm apenas do céu. Alguns pequenos predadores, como chacais, podem ter como alvo esses mamíferos sociais. Às vezes, quando a sentinela falha em alertar o clã sobre a intrusão de um predador, as coisas saem do controle, e situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. Na tentativa de deter predadores, os suricatos adotam uma postura peculiar, arqueando as costas, abaixando a cabeça e levantando a cauda e os pelos para parecerem maiores. Embora vê-lo em apenas um espécime possa não provocar medo algum, quando vários suricatos assumem essa posição, eles às vezes fazem com que os predadores se virem e saiam pelo mesmo caminho por onde vieram. Tendo já lidado com o perigo de se tornar a refeição de outra pessoa, o suricato concentra-se na tarefa de se alimentar. Embora pareçam ser herbívoros clássicos, a verdade é que numa espécie de brincadeira da natureza, esses pequenos mangustos são carnívoros. Os suricatos alimentam-se principalmente de insetos, que representam até 80% de sua dieta. As mesmas garras que usaram para construir seu invejável condomínio também funcionam perfeitamente para procurar comida na vegetação. Lagartas, aranhas e escorpiões são ótimos petiscos para encontrar não muito longe de sua toca. Nos dias em que o Kalahari está mais generoso, eles podem até comer pássaros, ovos, pequenos mamíferos e até répteis. Adaptação é o que mais define a sobrevivência dos suricatos em um lugar tão inóspito quanto o Kalahari. Vivendo em um lugar onde a areia é ainda mais abundante do que a água, os suricatos são a inveja de muitas espécies, pois não precisam beber o precioso líquido para sobreviver. A umidade contida nos insetos e lagartas dos quais se alimentam é mais do que suficiente para que se mantenham hidratados, mesmo neste calor sufocante. Ao contrário dos suricatos, para outras espécies, água é sinônimo de vida, e é impossível para elas sequer cogitar sua existência nas profundezas do deserto árido. Um exemplo desses animais
embora não se hidrate para manter a pele limpa e macia, é o javali. Com uma cabeça grande, um corpo em forma de barril e um rosto coberto pelo que parecem ser verrugas, o javali não é exatamente a espécie mais bonita do Kalahari. Mas isso não o impede de sobreviver. O equivalente às garras de um suricato, a natureza lhe deu 2 pares de grandes presas nas laterais do focinho. O javali usa essas poderosas armas no meio do rosto para se enterrar e se defender de intrusos que entram em seu pedaço da planície do Kalahari. O que comumente chamamos de verrugas no rosto do javali são, na verdade, dobras grossas de pele que servem para protegê-lo durante o combate contra espécies que ousam enfrentá-lo. Os poucos pântanos sazonais do Kalahari são uma bênção para o javali, permitindo que ele se refresque após um longo e quente dia de busca por alimento. Assim como os porcos, esses javalis sabem que a higiene é uma parte importante de sua aparência pessoal. Por isso, costumam tomar banhos de lama nesses cobiçados buracos, que os protegem de parasitas e insetos. No entanto, carregar de 50 a 100 quilos de carne suculenta em um lugar tão selvagem quanto o deserto do Kalahari e tropeçar na lama não é uma ideia muito sensata se você quiser sobreviver. O javali é alvo de muitos dos grandes predadores das planícies, por isso precisa estar sempre atento. No Kalahari, chitas, leões, hienas e chacais estão sempre à espreita de javalis, considerando-os um corte suculento de carne. No entanto, capturar esse animal selvagem não será uma tarefa fácil, pois apesar de sua aparência nada atlética, eles podem correr a velocidades de até 80 km por hora. Enquanto outros moradores das zonas úmidas do Kalahari usam a visão para detectar predadores em potencial, o javali usa seu olfato apurado, que também o ajuda a encontrar comida. Mas as 2 longas presas, de até 20 centímetros de comprimento, que os javalis possuem, não são nada decorativas. Quando a situação exige e um predador se aproxima mais do que o recomendado, o javali não hesita em atacá-lo, desferindo um golpe certeiro que o tirará da luta. As fêmeas da espécie, em particular, podem fazer uso extensivo desse recurso quando seus filhotes são ameaçados por felinos famintos. Quando o javali não está dando um mergulho refrescante em um pântano ou correndo para salvar a vida, com um grande predador nas costas, ele está tirando um momento para relaxar em uma toca confortável, protegido do sol e descansando da agitada vida selvagem do Kalahari. Embora sejam excelentes escavadores, talvez no mesmo nível dos suricatos, quando se trata de construir uma casa, eles preferem deixar que outros façam o trabalho pesado por eles. Os javalis costumam invadir tocas abandonadas por outras espécies para não precisarem desperdiçar energia em obras. É claro que, sempre que entram em uma toca aconchegante, o fazem de costas, para estarem prontos para emergir caso a situação exija. Quando o javali não está dando um mergulho refrescante em um pântano, ou correndo para salvar a vida, com um grande predador nas costas, ele está tirando um momento para relaxar em uma toca confortável, protegido do sol e descansando da agitada vida selvagem do Kalahari. Embora sejam excelentes escavadores, talvez no mesmo nível dos suricatos, quando se trata de construir uma casa, eles preferem deixar que outros façam o trabalho pesado por eles. Os javalis costumam invadir tocas abandonadas por outras espécies para não precisarem desperdiçar energia em obras. É claro que, sempre que entram em uma toca aconchegante, o fazem de costas, para estarem prontos para emergir caso a situação exija. Assim como o ecossistema do Kalahari abriga o javali de aparência não tão bonita, outras espécies foram mais favorecidas em sua aparência. Uma delas é uma ave com pernas longas, pescoço fino e talvez a plumagem mais bela do mundo. O majestoso avestruz. Pesando até 180 quilos e crescendo até 3 metros de altura,
O avestruz é a maior ave do mundo. Perambulando pela planície do Kalahari, o avestruz é o epítome da beleza animal neste canto acidentado do mundo. Porém, nem tudo são flores para o avestruz, pois não é possível nascer com uma plumagem invejável, um tamanho colossal e ainda ser o dono dos céus. O avestruz é uma daquelas raras aves incapazes de voar que a natureza nos deu. O principal motivo é que suas asas são muito pequenas, em comparação com sua grande envergadura, impossibilitando-lhes voar e observar a vastidão do Kalahari de cima. Com seu sonho de voar frustrado, o avestruz tem o prêmio de consolação nada desprezível de correr em altíssimas velocidades pelas planícies. Suas pequenas asas são o motor perfeito para a propulsão, enquanto suas pernas poderosas lhe permitem ter uma passada de velocista, capaz de correr a velocidades de até 70 km por hora. Embora ser capaz de abrir suas asas e sair do chão seja uma excelente rota de fuga dos muitos predadores do Kalahari, o avestruz, mesmo com a limitação de não poder voar, tem suas cartas na manga quando um tolo pensa que pode devorar o maior pássaro do mundo. Quando leões, chitas, cães selvagens ou hienas tentam incluir o avestruz em sua dieta, esta ave imponente não hesita em atacar, usando suas longas pernas. Com uma força de até 150 kg por centímetro quadrado, um desses coices pode até matar um leão. Se não tiverem a sorte de desferir esse golpe letal, os avestruzes também possuem garras mortais, de até 10 centímetros de comprimento, em um dos dedos. Essas garras também podem se defender dos ataques dos inúmeros predadores do Kalahari. Mas se as condições forem muito adversas e não propícias para uma luta, com uma planície quase infinita disponível para correr, uma corrida de até 30 minutos em alta velocidade deixa até o animal mais rápido do mundo para trás. Fugir de predadores ferozes faz o avestruz refletir sobre sua vida e pensar: por que não ter filhos? Assim que a temporada de acasalamento começa, machos maduros, com mais de 3 anos, procuram fêmeas jovens e férteis, geralmente mais jovens. Os altos níveis de testosterona dos machos fazem com que seus pescoços e bicos fiquem vermelhos, e eles se tornam muito territoriais. Nenhum macho quer que um estranho venha mexer com suas fêmeas. Após uma elaborada exibição de cortejo, na qual o macho se agacha sobre as pernas e bate as asas de um lado para o outro, enquanto a cabeça e o pescoço balançam, a fêmea demonstra receptividade batendo as asas e abaixando a cabeça. Após uma dança que dura até 10 minutos, inicia-se o acasalamento, durante o qual o macho monta na fêmea. Apesar de se exibirem com a dança nupcial, isso não significou nada para o avestruz macho, já que fidelidade não é uma palavra que ele conheça. Em uma única estação reprodutiva, um macho pode acasalar até 5 fêmeas. É claro que o fato de ele ter decidido acasalar com outros avestruzes não significa que sua primeira companheira não tenha um lugar especial em seu coração, já que esta será a fêmea primária, que terá a honra de depositar seus ovos primeiro no ninho construído na planície, uma depressão não muito elaborada no solo. Sendo a maior ave do mundo, é fácil imaginar que seus ovos não sejam particularmente pequenos. Na verdade, eles também são os maiores da natureza, pesando até 2 quilos, o equivalente a cerca de 24 ovos de galinha. Somente, se a fêmea primária concordar, as fêmeas secundárias poderão depositar seus ovos no mesmo ninho. O avestruz macho gosta de manter seus ovos infiéis próximos um do outro. Após a postura das fêmeas secundárias, o ninho geralmente contém entre 30 e 40 ovos. Nesse caso, o macho e a fêmea primária devem incubar os ovos juntos por aproximadamente 40 dias. Quando esse período termina, e se os pais tiverem sido responsáveis com seu trabalho,
Dezenas de filhotes eclodirão dos ovos gigantescos, que precisarão dos cuidados do pai e, para alguns, da madrasta. Esses filhotes terão muito a aprender para se tornarem adultos independentes. No Kalahari, existem inúmeros predadores que fazem de cada dia uma luta pela sobrevivência. Mas, sem dúvida, o mais selvagem de todos é o rei da selva. Ou, neste caso, o rei do deserto, o leão. Acostumado a viver na savana, nem mesmo o hostil Kalahari consegue quebrar o espírito selvagem deste imponente felino. Pesando até 190 quilos, o leão é o segundo maior felino da Terra, atrás apenas do tigre. A juba espessa deste monarca selvagem lembra que você está na presença de nada menos que a realeza do deserto. No caso particular dos leões do Kalahari, eles têm uma coloração enegrecida em suas crinas, o que é um sinal de saúde e altos níveis de testosterona. Mas ser rei do Kalahari, muitas vezes, não traz vantagens. A sobrevivência dos leões neste canto árido da África também traz desafios significativos em suas vidas diárias. E para lidar com eles, nada como uma alcateia que trabalha em equipe. Embora a face visível da alcateia seja quase sempre um macho alfa imponente, com uma juba esvoaçante olhando para o horizonte, a verdade é que os leões se organizam em uma sociedade matriarcal. Nessas sociedades, as fêmeas vêm de gerações da mesma linhagem, enquanto os machos são facilmente substituíveis. As tarefas são muito bem distribuídas entre os membros do bando. O macho deve garantir a segurança de todos, afastando incursões de leões invasores. As fêmeas, por sua vez, são responsáveis por colocar comida na mesa e cuidar dos, por enquanto, frágeis futuros reis do Kalahari. Viver em um grupo cheio de predadores mortais permite que os leões descansem em paz, mesmo em um lugar tão selvagem quanto o Kalahari. Esses felinos descansam até 20 horas por dia. Durante o crepúsculo prolongado do Kalahari, quando o sol começa a se pôr para revelar um céu estrelado, os leões ficam mais ativos. Quando um rebanho faminto decide ir caçar, a melhor coisa para todas as outras espécies do Kalahari é correr, pois não conseguirão se esconder. Praticamente qualquer coisa que se mova pela planície pode se tornar presa. De javalis, zebras, emus e até as girafas esquinas. Por não serem tão rápidas quanto suas primas chitas, as leoas precisam se aproximar ainda mais de suas presas. Normalmente, cerca de 30 metros do alvo são suficientes para preparar uma emboscada eficaz. As leoas são verdadeiras zagueiras quando se trata de desenvolver uma estratégia de caça bem-sucedida. Muitas vezes, o plano envolve cercar o bando e selecionar o membro mais fraco para atacar por vários flancos. Com até 4 ou 5 leoas emergindo das pastagens, os esforços das presas para sobreviver tendem a ser inúteis, e elas acabam morrendo sufocadas, estranguladas por um felino pesando mais de 100 quilos. No caso de presas menores, nem tanto planejamento e esforço por parte do rebanho são necessários, já que muitas vezes um simples movimento de pata é suficiente para matá-las. Mas quando se tem um rebanho inteiro para alimentar, com adultos devorando até 7 quilos de carne por dia, é claro que as presas mais substanciais, como os gnus, são o alvo principal. Após a caça bem-sucedida, a matilha respeita a hierarquia, permitindo que o macho alfa sirva primeiro. Depois dele é a vez das fêmeas, que fizeram o trabalho duro, e finalmente dos filhotes, que devem se contentar com as sobras. No entanto, o que deveria ser uma refeição agradável para a matilha pode ser interrompido por uma espécie de sorriso desesperado, que enlouquece os reis do deserto. As hienas sentiram o aroma requintado da carne fresca e vão querer arrebatar um pedaço do banquete dos leões.
numa luta entre espécies tão longeva quanto a própria vida selvagem, as batalhas entre esses necrófagos e os majestosos felinos garantem que o Kalahari nunca estará em paz. Se a vida é difícil para superpredadores como leões e chitas, é difícil imaginar as espécies que eles constantemente atacam. A cada segundo, o que antes era apenas um campo gramado pode se transformar em um felino selvagem com garras mirando direto no seu pescoço. Apesar de todo o estresse que isso pode causar, os antílopes conseguem sobreviver neste deserto desafiador, onde a natureza os tornou alvo de inúmeros predadores. Mas o antílope de leque é muito mais do que apenas uma presa. Este magnífico mamífero de médio porte personifica a vontade de sobreviver. Com uma pelagem marrom e branca e um par de chifres imponentes, de até 35 centímetros de comprimento, presentes em ambos os sexos, o antílope de leque deixa suas queixas para outra hora e vagueia pela savana do Kalahari em grupos de até 100 indivíduos. A dieta do antílope de leque consiste principalmente em gramíneas e suculentas encontradas nas áreas gramadas do Kalahari. Eles também podem pastar quando bons arbustos estão disponíveis. Embora encontrar um poço d'água no meio da savana seca seja um milagre para a maioria dos moradores do Kalahari, essas gazelas de chifre não têm problema em passar longos períodos sem beber água, pois obtêm a hidratação necessária para sobreviver de sua dieta. Em casos raros, alguns indivíduos passam a vida inteira sem saber o que, para eles, não é um líquido tão vital. Como recompensa por fazer parte da dieta de 2 dos maiores predadores do planeta, o gazela de leque foi presenteado com incríveis habilidades físicas que o ajudam a escapar. Fiéis ao seu nome, essas gazelas podem saltar até 4 metros, com saltos que levantam suas 4 patas do chão. Isso, além de distanciar a gazela de seu caçador, é um método de dissuasão usado pelas gazelas para demonstrar sua agilidade e por que não é uma boa ideia persegui-las. Não é à toa, aliás, que os antílopes de leque muitas vezes conseguem escapar até mesmo dos predadores mais rápidos da Terra. Eles não ficam muito atrás em velocidade, podendo atingir até 88 km por hora, correndo pela savana. Além de se protegerem com sua fisicalidade, os antílopes de leque planejam cada movimento que fazem em seu cotidiano na savana do Kalahari. O fato de eles tenderem a vagar apenas em áreas com vegetação muito esparsa não é coincidência. Os antílopes de leque sabem muito bem que pastagens altas são o esconderijo perfeito para leões e guepardos. Seus sentidos aguçados também os protegem de cair na boca de um felino selvagem. Ao ouvir o menor ruído suspeito, eles levantam a cabeça e miram diretamente no local onde um predador voraz possa estar escondido. O calor intenso do Kalahari é outro desafio que os antílopes de leque enfrentam. Para isso, eles controlam seus horários de pico de atividade de acordo com o clima. Se estiver muito calor, preferem descansar sob uma árvore frondosa, aproveitando a sombra, e só saem ao amanhecer e ao anoitecer para forragear. Quando chega a época de reprodução, os machos das gazelas se tornam verdadeiros playboys, acasalando com o máximo de fêmeas possível. É claro que a combinação de fêmeas férteis, emitindo feromônios com machos carregados de hormônios, é a receita para o caos. Brigas entre machos são garantidas, com cada um usando seus longos chifres para mostrar quem manda. Para delimitar seus domínios no Kalahari, os antílopes machos, além de urinar, uma técnica bastante conhecida no reino animal. Eles acumulam pilhas de fezes como um sinal de que estão entrando em sua propriedade. Esses peculiares sinais de perigo geralmente são eficazes para afastar a competição reprodutiva. Assim como a antílope de leque prova que é possível escapar de animais tão ferozes quanto o rei do deserto, há outra espécie no Kalahari que, contra todas as probabilidades, desafia os leões de frente e sobrevive para contar a história. Hoje, é considerado o animal mais corajoso do mundo, o
texugo do mel. O texugo do mel prova que não é preciso pesar mais de 100 quilos e ter uma presença imponente para ser uma espécie feroz e dominante no Kalahari. Com apenas 85 centímetros de altura e pesando em média 14 quilos, os machos, o texugo do mel depende de trabalho duro e, claro, coragem para sobreviver. Talvez devido ao seu pequeno tamanho e aparência um tanto discreta, com pelos cinza escuros cobrindo todo o corpo, predadores como leões e chitas pensem que podem atacar o texugo do mel sem consequências. Afinal, o que pode dar errado quando você ataca uma presa quase 10 vezes menor que você? Mas o que falta ao texugo do mel em tamanho, ele compensa em atitude e ferocidade. Muitas vezes, este mamífero enfrentou, mesmo sozinho, bandos de leões e escapou de se tornar uma presa fácil. A chave para a sobrevivência do texugo em combate corpo a corpo contra o rei do Kalahari está logo abaixo de sua pelagem, sua pele espessa. Os leões estão acostumados ao fato de que, diante de presas pequenas, um simples chute pode resolver o problema. Mas a armadura natural do texugo, aliada à sua grande mobilidade, não facilita seu trabalho. Normalmente, após um período de perseguição, os leões percebem que a ideia de caçar um animal ágil, com garras grandes, que podem causar ferimentos graves e propensos a infecções, não é muito boa. Tudo isso, somado ao fato de que sua caça envolve apenas presas que não pesem mais que 14 quilos, faz do texugo do mel um alvo inútil para predadores. Para entender o feito da vitória do texugo do mel sobre os reis do deserto, a altura desse mamífero é menor que o comprimento dos chifres do imponente Oryx do Cabo. Esses antílopes são outros habitantes da planície do Kalahari, que precisam lidar com as duras condições de vida neste canto, nada hospitaleiro do mundo. A aparência do Oryx é uma das mais cativantes entre as espécies selvagens do Kalahari, com pelagem em tons de marrom e cinza claro, e patas e rosto pretos e brancos. Mas claro, a característica mais marcante do Oryx são seus chifres espetaculares, com média de até 85 centímetros e perfeitamente retos. A rotina do Oryx na natureza do Kalahari consiste em vagar pelas planícies em grupos de até 40 indivíduos, em busca de gramíneas, arbustos espinhosos, raízes e tubérculos. Embora suas necessidades hídricas sejam limitadas, exigindo apenas 3 litros por 100 quilos de peso corporal por dia, se o Oryx encontrar melões tsama ou pepinos no meio do deserto, ele os comerá prontamente para complementar sua hidratação. Pesando até 250 quilos e exibindo uma natureza mais passiva do que o agressivo texugo do mel, o Oryx é frequentemente alvo de grandes predadores. No entanto, não devemos nos deixar enganar por seu temperamento geralmente plácido. Quando ameaçado, o Oryx não hesita em usar seus chifres longos e potencialmente perigosos para se defender. Ao chicotear a cabeça para frente e para trás, ele transforma seus chifres em espadas afiadas, capazes de ferir gravemente seus perseguidores. E quando chega a hora e uma rota de fuga está disponível, eles fazem jus à sua natureza de antílope e usam sua velocidade para desaparecer da savana. Após essa descarga de adrenalina, os Oryxes retornam à sua rotina, digamos, pacífica, no Kalahari, em busca de alimento. Uma característica interessante desses animais com chifres é que quando as fontes de alimento na superfície se tornam escassas, eles não têm problema em cavar até 1 metro de profundidade na areia. Se tiverem sorte, algumas raízes e tubérculos podem ser um tesouro considerável em tempos de fome. Mas não são apenas as espécies de animais terrestres que vasculham as planícies, tentando encontrar algo para saciar sua fome durante os dias mais difíceis no Kalahari. Algumas aves, como o monumental toco de bico amarelo do sul, também optam por deixar o conforto das árvores e examinar cuidadosamente a vegetação, tentando encontrar algo para comer.
Praticamente tudo o que o toco de bico amarelo do sul encontra no solo do Kalahari é uma boa alternativa durante esses dias de escassez, de escorpiões a lagartas e gafanhotos até cupins. Ao avistar o toco de bico amarelo do sul, seja caminhando pelas planícies ou voando entre os galhos, é impossível não notar seu bico imponente. Ele pode medir até 1/6 do comprimento do corpo, que geralmente é de cerca de 9 centímetros. Sua coloração amarela e curvatura para baixo contrastam perfeitamente com sua plumagem cinza, listrada e manchada. O bico do toco de bico amarelo do sul é basicamente uma ferramenta multifuncional para esta ave. Ao se alimentar, ele segura o alimento entre as duas pontas do bico e o joga na garganta. Uma série de bordas internas afiadas também ajuda a triturar o alimento, facilitando a digestão. No entanto, ter um bico tão proeminente pode não trazer apenas coisas boas para o toco de bico amarelo do sul. Embora muito útil para coletar e triturar alimentos, ele interfere na visão da ave, o que pode, às vezes, se tornar um obstáculo para sua sobrevivência, além de ganhar o pão de cada dia forrageando por conta própria. O toco de bico amarelo do sul tem uma maneira bastante peculiar de capturar 1 ou 2 insetos extras, sem muito esforço. Simplesmente indo até a vizinhança onde as tocas do mangusto anão estão localizadas. E sendo paciente, esses pequenos mamíferos deixarão um besouro, ou talvez um saboroso escorpião em uma bandeja de prata, como presente para o toco de bico amarelo. É claro que, como nada na vida vem de graça, o toco de bico amarelo do sul deve retribuir esse presente gentil dos mangustos anões servindo como sentinela. O trabalho é simples e consiste em alertar sobre a aproximação de predadores, para que os mangustos possam sair e forragear sem se preocupar com a segurança. É uma verdadeira vitória em meio à competitiva vida selvagem do Kalahari. Após uma expedição bem-sucedida de busca por alimento, ou uma boa pechincha com mangustos anões, o toco de bico amarelo do sul retornará à relativa segurança das montanhas do Kalahari. Esta ave é caracterizada por seu voo poderoso, alternando planar com batidas de asas vigorosas. Após uma exibição de voo, o toco de bico amarelo do sul geralmente descansa à noite em um galho alto das árvores das planícies. Longe da maioria dos predadores ferozes do deserto, ele repousará pacificamente ali até que o sol decida aquecer a areia novamente. Assim que os primeiros raios de luz iluminam a planície, o toco de bico amarelo do sul é um dos primeiros a acordar, e com seus assobios, grunhidos e cacarejos, anuncia aos seus vizinhos do Kalahari o início de um novo dia agitado de vida selvagem. Neste dia, o toco de bico amarelo do sul sai novamente em busca de alimento. Mas desta vez, não é para si mesmo. Uma peculiaridade desta espécie é que durante a corte, o macho leva comida para adquirir a fêmea, por aproximadamente 1 mês. Durante esse período, ambas as aves embarcam no projeto de construir o que será o lar da família, usando folhas, cascas e outras plantas. Normalmente, a fêmea passa todo o período de incubação literalmente trancada com seus ovos, enquanto o macho da galinhola, de bico amarelo do sul, deve assumir o papel de ganha-pão, saindo todos os dias para encontrar comida para a mãe e, quando chegar a hora, para seus filhotes. Sem dúvida, a decisão de constituir família em um lugar tão inóspito como o Kalahari é realmente difícil. Mas o toco de bico amarelo do sul fará todo o possível para dar aos seus filhotes uma vida boa, pelo menos até que tenham idade suficiente para se defenderem sozinhos. Ao mesmo tempo em que o toco de bico amarelo do sul usa as poucas árvores da planície como abrigo para sua nova família, outra espécie não muito distante as utiliza como fonte de alimento. Pesando mais de 10 toneladas, ele faz o gigantesco gnu parecer um pequeno mamífero. É o maior animal terrestre do mundo, o elefante africano da savana.
O elefante africano é uma criatura imponente, que nos lembra que o Kalahari não tem limite de tamanho para seus habitantes. Com presas intimidantes que chegam a pesar 50 quilos nos machos e uma tromba altamente funcional, talvez apenas alguns lugares em nosso planeta tenham a majestade necessária para abrigar essa espécie. E o Kalahari é um deles. Mas ser cerca de 30 vezes maior que um leão não garante uma vida pacífica devorando folhas nas planícies. Os elefantes enfrentam talvez até mais desafios do que espécies como os pequenos suricatos. É claro que, mesmo que suas preocupações diárias não incluam ser pego por uma águia marcial e carregado para o alto para devorá-los, a vida no Kalahari apresenta desafios particulares para esses gigantes. Para começar, quando você é um elefante com mais de 6.500 quilos, tem um estômago enorme para alimentar, e mesmo a vegetação abundante dos dias relativamente chuvosos do Kalahari não consegue atender a essa demanda. Um elefante africano adulto precisa comer aproximadamente 200 quilos de comida por dia. Entre procurar folhas, gramíneas, raízes, cascas de árvores e frutas, os elefantes passam até 18 horas do dia vagando pelas planícies, verificando árvores e farejando a vegetação rasteira em busca de um lanche para adicionar ao seu cardápio infinito. No total, a cada ano, um único elefante do Kalahari pode caminhar até 10.000 quilômetros em sua migração forçada para saciar sua fome. Mas como caminhar por longas horas sob o sol implacável do Kalahari não é particularmente revigorante, os elefantes também têm a difícil tarefa de manter seus corpos gigantescos hidratados. Em uma planície assolada pela seca, isso pode ser um problema ainda mais complicado de resolver do que encontrar árvores frondosas para devorar. A maioria dos elefantes da savana africana resolve essa situação, pelo menos temporariamente, com a inundação do rio Okavango, que costuma reunir grande parte dos elefantes do Kalahari, além de outras espécies, em um espetáculo sem precedentes. Quando, após longas caminhadas, os elefantes encontram uma fonte de água refrescante, eles vão direto até ela com a tromba e, embora pareçam estar bebendo, na verdade a sugam e a levam à boca. A tromba de um elefante adulto pode conter até 3 litros de água. Depois de matar a sede, e com as costas bravamente suportadas pelo sol escaldante do Kalahari, uma ótima ideia é dar um mergulho e, por que não, aproveitar a oportunidade para aplicar uma camada generosa de protetor solar de lama. Aproveite ao máximo a água enquanto a tem. Embora nas poucas áreas úmidas criadas pelas chuvas, a maioria das espécies animais precise estar sempre alerta aos predadores, o tamanho imponente do elefante africano permite que ele relaxe e aproveite o momento como quiser. Até os reis da selva sentem, na maioria das vezes, grande respeito pelo desafio que caçar um animal desse porte pode representar. No entanto, quando as presas são escassas no Kalahari e o apetite do leão toma conta, algumas alcateias se concentram em caçar o maior animal terrestre do mundo, trazendo um choque de titãs para a tiraplanície. Por outro lado, mesmo a fome mais severa não detém os leões, que tendem a atacar apenas membros doentes e jovens da alcateia. Estes últimos podem representar presas muito mais fáceis, além de uma boa fonte de alimento, pesando até 120 quilos poucos dias após o nascimento. Mas mexer com um filhote de elefante não é uma boa ideia. Mesmo que os leões tenham sucesso na caçada, a mãe não ficará muito feliz em ter seu filhote, que ela carregou no ventre por 22 meses, levado embora. Por outro lado, para um bando de leões, o plano de desafiar um elefante saudável e forte pode terminar com presas de até 2 metros de comprimento, ferindo seriamente muitos membros. O que parece uma recompensa adequada por ser movido pela ganância de querer uma presa de dimensões tão colossais. Por outro lado, quando os elefantes se sentem ameaçados e veem a fuga como a melhor opção, as debandadas são a ordem do dia. É impressionante, mas assustador, ver dezenas de gigantes correndo aterrorizados,
esmagando tudo em seu caminho. Aqui, a planície treme e parece pequena demais para contê-los. Infelizmente, as debandadas geralmente não se originam da agitada vida selvagem do Kalahari, mas do maior predador de elefantes da Terra, os humanos. Impulsionada principalmente pelo valioso marfim contido em suas presas proeminentes, a caça ilegal tem atormentado as populações de elefantes do Kalahari por décadas. Seu tamanho colossal também os tornou alvo de populações próximas que buscam uma fonte quase inesgotável de carne. Isso diminuiu a presença do gigante do Kalahari em muitas áreas, reduzindo sua ocorrência. Mas a presença de caçadores gananciosos não é a única ameaça que os elefantes africanos enfrentam no Kalahari. Para uma espécie que depende fortemente da água, as secas que assolam a planície nos últimos anos são um grande problema. Embora o Kalahari já seja um lugar onde a chuva é uma bênção rara, as mudanças climáticas a tornaram cada vez mais esporádica. Assim, as áreas úmidas sazonais que antes serviam para matar a sede dos elefantes africanos em seu caminho para o rio Okavango estão agora cada vez mais escassas. E muitas vezes, os membros mais fracos do grupo não conseguem suportar a jornada incansável. Assim como os elefantes africanos, muitas outras espécies são afetadas pelo aumento das temperaturas no Kalahari. O toco de bico amarelo do sul é uma delas, e suas condições de reprodução têm se tornado cada vez mais difíceis no Kalahari. Quando as temperaturas médias de reprodução ultrapassam 35,7 graus Celsius, as tentativas de reprodução frequentemente falham, impossibilitando a procriação dessa ave no deserto. No ritmo atual, até 2027, a planície se tornará completamente desértica para essa espécie, e seus populares bicos amarelos e curvos não serão mais vistos. As mudanças climáticas e a influência das atividades humanas no Kalahari não fizeram distinção com base no lugar de cada espécie na cadeia alimentar. Tanto grandes predadores quanto herbívoros foram igualmente afetados pela transformação do ecossistema. Como espécies como genus e zebras, por exemplo, têm menos acesso à água, seus rebanhos são inevitavelmente reduzidos. Isso, por sua vez, resulta em menos presas para carnívoros famintos como chitas, leões, chacais, texugos e abutres, que terão que lutar cada vez mais pelo que resta no deserto. Assim como as presas do gigantesco elefante africano, o rei do Kalahari também é alvo de caçadores ilegais que comercializam seus ossos, garras, peles e até mesmo carne. Além disso, com a perda de seu habitat, os leões são frequentemente forçados a se mudar para outras regiões do Kalahari, onde os encontros com humanos são mais frequentes e onde é bastante comum que o felino seja perseguido pelos moradores locais. O mesmo se aplica às chitas, que também são ameaçadas pelo comércio ilegal de animais selvagens, que resulta na retirada de centenas de filhotes de suas mães para serem vendidos em todo o mundo como animais de estimação. Mas nem tudo são más notícias para os habitantes selvagens do Kalahari. Os esforços para conscientizar sobre a preservação deste ecossistema deram frutos, em alguns casos, contribuindo para a criação de diversas reservas naturais. Uma delas, considerada a segunda maior reserva de vida selvagem do mundo, a Reserva de Caça do Kalahari Central, com uma área de mais de 52.800 km², abrange até 10% de todo o território de Botsuana. Outros santuários de animais estabelecidos no Kalahari incluem o Parque Transfronteiriço de Kagalagadi e a Reserva de Caça Kutse. A caça é controlada nessas áreas, e diversas medidas são tomadas para conservar espécies animais e vegetais. A verdade é que, apesar de ser severamente ameaçada diariamente, a vida selvagem do Kalahari demonstra sua determinação em sobreviver e se adaptar às suas duras condições, com mudanças reais que ajudem a conter os impactos do aquecimento global neste rico ecossistema e outras práticas humanas.
como a caça ilegal, a vida selvagem do Kalahari certamente sobreviverá e continuará a dominar este lugar místico de planícies e dunas de areia infinitas. Se você gostou do vídeo e quer ver mais da vibrante vida selvagem do nosso planeta, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Além disso, para ajudar a preservar o ecossistema do Kalahari, você pode compartilhar este vídeo com seus amigos, para que eles possam aprender sobre as histórias do reino animal neste canto do sul da África. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo Kalahari. Até a próxima aventura!